Olá, meus alunos da turma 800, aí do Instituto Genária Viana, né? E sou a professora Dionísio e hoje eu estou trazendo para vocês as 10 questões que foram questões avaliativas do nosso portal SAIS, onde vocês fizeram as avaliações, certo? E aí, por que eu resolvi fazer esta aula explicando essas questões? Primeiro que eu quero mostrar para vocês o quanto é fácil fazer as questões de múltipla escolha que tem no SAIS, tá? Por quê? Porque também nós temos essas questões nos nossos livros. E também quando vocês fazem um simulado da escola, simulado SAIS, também são questões neste nível. A gente tem aí um nível mais fácil, médio, e eu procurei colocar as questões do nível fácil, que nós já estudamos. Porém, galera, olha só, vocês têm que fazer as questões com calma, não é? A gente não tem tempo, essas avaliações não foi marcado o tempo, não é? Então, vocês poderiam fazer, se tivesse enrolando, embolando lá, né? Todo o intelecto de vocês poderia ter dado uma parada e depois respirar, se levanta, bebe uma água, não é? Come alguma coisinha e voltaria para terminar. Os alunos que eu orientei lá no grupo do WhatsApp fizeram direitinho, né? Teve aluno aí, muitos alunos que acertaram 100%, 90%, 80%. Então, olhem com calma, leiam com calma. Ou então, dá uma passeada nas questões. E tá complicado. Espera, estuda mais um pouquinho. Pega o livro de língua portuguesa, dá uma recapitulada. Depois senta, abre aí a avaliação de vocês e comecem a fazer. Ou voltem a fazer. Mas assim, tem que ter paciência, tá? E tem que também interpretar as questões. Então, o que eu fiz hoje? Na aula de ontem, né? Aliás, não, na aula do dia 10 de junho, Dionísio corrigiu aquela folha extra que foi junto com o roteiro. E aí vocês viram que lá no roteiro não tinha falando sobre isso, não é? Mas na aula do dia 10, o que eu disse? Não deixem de assistir a aula do dia 12 de junho, porque eu vou estar colocando algo novo. Então, eu resolvi trazer essas questões, que foi das avaliações, para vocês terem um entendimento, tá bom? Das questões, Dionísio, mas você está mostrando, e agora? A galera já fez, tá? Então, todo mundo já fez aí as suas avaliações, mas eu vou ter que explicar como que isso está acontecendo. Então, eu vou explicar só umas 3 questões, tá bom? 3 questões eu vou explicar como que foi feito. Eu não vou explicar as 10 questões, tá bom? Então, presta atenção. Nessa primeira questão, falava assim, escolha prudente. Aí vocês tinham aqui uma imagem de o quê? De uma pasta de dente chamada Colgate. Tot, certo? Até aí tudo bem, Dionísio. Aí ele vinha assim. O uso do adjetivo prudente na propaganda causa um efeito de sentido chamado. Para pensar. Aí eu tenho que lembrar do adjetivo prudente, o que é um adjetivo, e eu tenho que lembrar também do meu gênero propaganda. Pegando esse gancho, aí eu vou para as respostas. Então, dizia assim, o uso do adjetivo prudente na propaganda causa efeito de sentido chamado ambiguidade, ironia, humor ou duplo sentido? Então, vamos lá. A escolha prudente. Prudente que sentido? E aí, por que a nossa resposta? Porque quando vocês fazem lá, já mostra para vocês que vocês erraram ou acertaram, certo? Então, por que ele chama de duplo sentido, que é a resposta D, que é a correta? E aí eu trago a explicação para vocês. Porque o adjetivo prudente tem som parecido com prudente, certo? E isso
numa propaganda de creme dental, usa o duplo sentido. Então, quando ele fala aqui, ó, a escolha prudente, se eu escrevesse prudente para o dente, então por isso que traz aí um duplo sentido esse adjetivo. Entenderam? Vou passear aqui numas outras, aqui vou pegar uma de conjugações verbais, tá? Então, vou pegar uma aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Essa questão diz o seguinte, leia o poema. Leve, leve, muito leve, um vento muito leve passa, e vai-se sempre muito leve, e eu não sei o que penso, nem procuro sabê-lo. E aí pergunta, qual sujeito o verbo vai-se concorda? Ele quer saber se vai concordar com leve, 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 muito leve. Quem é que é leve, leve, muito leve? Gente, a gente já aprendeu a perguntar ao nosso verbo. É quem? Um vento. Um vento é muito leve, não é isso? E vai-se. E quem é que vai embora? O vento. Então, a resposta é a letra B. E aí, qual é a explicação? Vento é o sujeito das duas orações verbais. Um vento passa e se vai. Então, por isso que eu disse que as questões estavam muito fáceis. Basta vocês lembrarem do conteúdo. Do que se fala isso aí? Isso aí é sujeito. Então, como que Dionísio explicou que a gente acha o sujeito nas orações? E aí ficaria muito fácil. Vou pegar uma outra aqui que vai falar sobre frase, oração e período. Vou pegar essa então agora aqui para vocês, que vem assim, ó. Leia a tirinha do cartunista Laerte. Você o distrai, enquanto eu dou uma limpada na jaula. Chega a ser piada isso aqui. Então vamos lá. É correto afirmar que as orações você o distrai e eu dou uma limpada na jaula estão ligadas por meio de uma preposição à palavra enquanto? B. Orações coordenadas verdadeiras nunca estão ligadas por meio de conjunções. Seus sentidos são separados por meio do uso apenas de vírgulas? Nem pensar, né, galera? Letra C. Nenhuma das orações possui sentido próprio. Logo, necessito de uma outra oração para ter sentido. Ué, eu poderia, você o distrai. E eu dou uma limpada na jaula. Então, não precisaria do enquanto. Mas a letra D diz o seguinte, o enunciado da tirinha, eu vou para o enunciado, né? Que estava lá, aqui, leia a tirinha do cartunista Laerte, e aí ele diz o seguinte, é composto orações independentes, ou seja, que tem sentido próprio, chamada também de orações coordenadas. Inclusive, essa parte aí nós não demos ainda este ano, mas já é assunto de anos anteriores, do ano do sétimo ano. Tá? Essa daí até mas pelo que eu observei, muitos acertaram essa questão. Por que acertaram? Porque tiveram o quê? Que ter entendimento da questão. E a explicação é o seguinte, as orações coordenadas são orações independentes, não é? Elas têm que ter relacionadas pelo sentido por meio de vírgula ou conjunção. Então, se eu sei que enquanto é uma conjunção e as orações coordenadas, elas têm que estar ali juntas por meio de uma conjunção, ficou mais fácil de eu saber a resposta. Entenderam isso, galera? Aí eu vou pegar uma outra aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui uma de formação de palavras, tá? Então vamos lá, que também foi dado para vocês. Então vem assim. Marque a opção em que a palavra sublinhada não é formada por prefixo de negação. Então eu tenho a letra A. A conduta do candidato foi aética. O estudante ficou insatisfeito com o resultado da prova. Então vamos lá. Volta a pergunta.
Marque a opção em que a palavra sublinhada não é formada por prefixo de negação. Quando eu digo a ética, eu estou dizendo que ele não é ético. Então, estou dando sentido de negação. Quando eu falo insatisfeito, porque ele não é satisfeito. Então, também entra com o prefixo de negação, que é um in. Os guardas apartaram os manifestantes que brigavam. D. A estratégia do jogador foi considerada inviável. Inviável entrou o prefixo in, de negação. Se fosse viável, seria afirmativa. Então, eu volto. Marque a opção em que a palavra sublinhada não é formada por prefixo de negação. Então, é a letra C. Os guardas apartaram os manifestantes que brigavam. E aí traz uma explicação que eu estou mostrando para vocês. Falando do prefixo a, que indica a negação, que é de origem grega, presente no vocábulo aética. E aí ele foi mostrando aqui, que eu estou deixando na telinha para vocês, exatamente o que eu fui explicando em cada questão, para nós podermos chegar à questão correta, que é a letra C. Entenderam? Então, tá aí. Eu quis trazer isso aí, né, para vocês terem esse entendimento de como que a gente faz essas questões. Então, não precisa ficar nervosos, nem nervosas, tá? Já dei como que a gente tem que fazer, já instruí e já mostrei para vocês o passo a passo de como a gente entender cada questão e chegar à resposta correta, certo? Então, olha, fica aí a dica para vocês, tá? Esse nosso vídeo hoje foi, né, mais para isso aí. E na próxima semana, fiquem ligadinhos, porque nós já vamos iniciar aí o nosso capítulo 8 de língua portuguesa e também lá em produção textual. Então, fiquem ligados, tenham aí um ótimo final de semana e eu aguardo vocês na próxima aula. Não esqueçam de dar a presença de vocês, tá bom? Um grande beijo e até lá!